Meu nome é Daniel Branco, sou neurologista e neurocientista e passei uma vida buscando uma compreensão mais profunda da consciência. E esta é uma conversa sobre alta consciência e também sobre apego. Conforme eu comentei no vídeo intitulado É assim que você cria realidades, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e no card aqui em cima. Uma das principais barreiras que nos impedem de construir novas realidades é justamente o apego. E nesse vídeo, nós vamos discutir sobre como lidar com o apego de forma que ele nos ajude a construir realidades de longo prazo e não fique no nosso caminho quando o nosso objetivo for, na verdade, então, mudar a nossa realidade. Eu vou entrar mais a fundo nos diversos tipos de apego nesse vídeo, mas de modo geral, o apego é aquela cola ou aquele peso que te gruda no mesmo lugar e te impede de transitar através de todo o seu potencial e através das suas potenciais realidades, das realidades que você poderia estar construindo nesse momento, mas não está. Pode ser que os termos cola e peso tragam uma conotação mais negativa ao apego. E o apego, sim, pode ser negativo. Mas o apego é apenas um impeditivo caso o seu objetivo seja alterar a sua realidade ou navegar sua consciência para outras realidades. Em vez de cola ou peso, o apego pode ser utilizado como um propósito e como uma ferramenta. E nós vamos discutir mais a fundo isso mais para o final do vídeo. Todos nós temos apego em algum nível. E não é que apego seja algo fundamentalmente ruim ou errado. Apego é simplesmente o mecanismo natural que a gente utiliza em consciência para fazer uma determinada realidade perdurar no tempo. Eu vou até repetir porque essa definição é importante. O apego é um mecanismo que a gente utiliza para fazer realidades perdurarem. E nesse sentido, o apego pode ser mais saudável ou menos saudável. Pensa em relacionamentos, por exemplo, que é uma dimensão da vida onde a palavra apego é muito utilizada. A psicologia descreve pelo menos três tipos básicos de apego, no que se refere ao seu vínculo com seu parceiro em um relacionamento. Existe o apego seguro, que é aquele onde a pessoa se sente confortável no relacionamento e com seu parceiro, ou com o namorado, ou cônjuge. E existe o apego inseguro, que é onde o relacionamento vem com um certo desequilíbrio. Os dois tipos muito conhecidos de apego inseguro são o apego ansioso e o apego evitativo. Mas esse não é um canal de psicologia, nem de relacionamentos. Apesar disso, a filosofia de alta consciência pode não apenas ajudar a navegar relacionamentos e outras situações da vida, mas essa descrição da psicologia para os diversos tipos de apego afetivo é muito útil para validar o que eu disse antes. O apego pode ser bom, isto é, saudável, ou pode ser mais tenso e instável, seria menos saudável. O ponto aqui é que algum tipo de apego é necessário para que a realidade do relacionamento perdure. Sem apego, não existe relacionamento de longo prazo. Quando o apego é saudável, aquele relacionamento tende a durar mais tempo. Quando o apego é inseguro, os relacionamentos então tendem a durar menos tempo. Até aqui eu acho que eu consegui fazer os pontos que eu queria, que são: ter apego não é necessariamente certo ou errado, mas o papel do apego, seja ele saudável ou não, é fazer perdurar uma determinada realidade
na qual a gente se encontra. E fazer suas realidades durarem mais ou menos tempo também não é necessariamente certo ou errado, conquanto haja intenção. Como a gente discutiu no vídeo que eu comentei antes, intitulado "É assim que você cria realidades", a pessoa que cria a sua própria realidade faz isso intencionalmente e não passivamente. Dessa forma, junto com a intenção que você definiu para criar sua realidade ou realidades, o que vem junto automaticamente é uma intenção com relação a quanto tempo ou até que ponto você quer que aquela realidade perdure. E a extensão dessa duração é dada justamente por esse mecanismo chamado apego. Digamos que você tenha sonhado muito para comprar uma casa. Aí você consegue comprar a casa, começa a cuidar da casa e começa a deixar a casa exatamente como você gosta, cuidando do jardim, do telhado e tudo mais. Você cria o ambiente perfeito, tudo o que você queria. E você está de parabéns, porque você construiu a sua própria realidade. Mas e se as circunstâncias indicam que agora você deveria se mudar para outra cidade? Sei lá, de repente você entrou num relacionamento e o seu parceiro conseguiu, ou parceira, conseguiu um emprego em outra cidade apenas. A decisão entre manter a realidade anterior e construir uma nova realidade é definida pelo apego. E, de novo, não tem decisão certa ou errada. Você pode avaliar a situação em todas as suas variáveis e intencionalmente concluir que o que você realmente quer é continuar na casa. Pode ser uma decisão entre manter o relacionamento à distância ou até terminar o relacionamento. A questão não é a decisão em si, mas a motivação utilizada para tomar a decisão. Se a motivação para ficar for medo e apego, você provavelmente tomará essa decisão com tristeza. Se a motivação para ficar for porque você tem uma série de futuros projetos em torno daquela casa, e aí ficar na casa vai te dar mais alegria do que seguir com o relacionamento, então a decisão é provavelmente baseada na visualização de um estado ampliado de consciência em torno da decisão de ficar. Você pode até ficar triste com a perda do relacionamento, mas a alegria de seguir na sua jornada compensa essa perda. Porque intencionalmente você está construindo a sua jornada em uma determinada direção. E nem sempre todas as variáveis da nossa vida, aliás, eu diria, mais comumente, não é o caso de que todas as variáveis da nossa vida confluam para a mesma direção que você está intencionando. Então, nesses momentos a gente precisa fazer escolhas. No final das contas, o que realmente importa quando a gente toma uma decisão é a energia e a intencionalidade que te guia na decisão. O apego não intencional costuma ser uma energia que te leva a decisões menos favoráveis. O entusiasmo e o apego intencional, não o impulso de curta duração, costuma ser uma energia que te leva a decisões mais favoráveis. Em cada momento de decisão, portanto, a pergunta que precisa ser respondida é: qual é a decisão que me expandirá mais em consciência, que me permitirá crescer? Por qual decisão eu irei crescer mais? Qual decisão está mais alinhada com a minha felicidade? Lembrando, como eu comentei no vídeo, felicidade nunca deve ser o objetivo, que felicidade é o combustível que te propulsiona ao longo da sua jornada, e não um objetivo a ser alcançado. Vou deixar aqui também o link para esse vídeo na descrição desse vídeo aqui e o card aqui em cima. Até aqui, a gente explorou então o que significa apego e o tipo de energia que ele representa na sua jornada. Se o apego está associado a uma carência, onde você acredita mais no objetivo, no objeto de apego, do que na sua
própria instância como criador de realidades, então é o apego que precisa ser trabalhado e resolvido. Mas se o apego for utilizado como um instrumento intencional para fazer uma determinada realidade que você queira perdurar, como a realidade do relacionamento de longo prazo, por exemplo, ou da casa com os projetos associados a ela, então esse apego não te define. Você apenas está se utilizando desse apego para alcançar o seu propósito, que pode ser uma vida apegada a uma outra pessoa no longo prazo. Conquanto isso seja saudável e intencional, o apego, então, se torna algo positivo, se torna uma ferramenta. Você de fato quer aquela cola colando e alicerçando a sua vida. Mas o que dizer então do apego que não nos define? E aqui a discussão se torna muito interessante, porque já que o apego é o instrumento que a gente utiliza em consciência para fazer determinadas realidades perdurarem, ele acaba se tornando também um grande balizador de quanta autonomia você tem para mudar as suas circunstâncias, para redefinir a sua realidade e até mesmo para criar novas realidades. Porque algumas realidades são tão enraizadas e arraigadas que a quantidade de apego envolvida é muito grande. Vamos pegar um exemplo bem profundo, mas bem simples de entender também. Pensa no teu nome ou no teu apelido, naquela palavra pela qual todo mundo te conhece e que é o verdadeiro símbolo da tua identidade aqui no planeta. No meu caso, a palavra é, obviamente, Daniel. Desde que eu me conheço por gente, essa palavra me define. E eu acho que vai continuar me definindo pelo resto da minha vida. Por quê? Porque eu tenho apego à minha identidade. Como assim, Daniel? Você pode perguntar, você acha que o teu nome é tão incrível que você é apegado a ele? Eu tô brincando, mas não tem a ver com quanto você gosta do nome ou tá apegado a ele. Tem a ver com o fato de que todas as suas relações sociais e a forma como você é conhecido na sociedade se dá através daquela palavra, daquele nome. Imagine o esforço de criar um novo nome e se reapresentar para todo mundo como tendo um novo nome. Em artistas que têm um nome de trabalho artístico. E é um esforço, é uma redefinição da identidade. Mas, de modo geral, para a maioria das pessoas, não tem muito por que fazer isso e ir lá mudar o nome. E, portanto, nosso apego ao nosso nome pode ser considerado um apego saudável. Você precisa desse nome para se utilizar dele como forma de identificação. E você quer que a realidade desse nome perdure por toda a sua vida. Mas como eu já disse no vídeo, você não é quem você acredita que é. Também vou deixar o link na descrição e também vou deixar o link no card. Você se utiliza do seu nome, mas você não é o seu nome. Apesar de muitas vezes, quase sempre quando alguém nos pergunta quem você é, a gente começa respondendo pelo nosso nome, porque é a coisa que mais nos define. Na verdade, o nosso nome não nos define fundamentalmente. Você apenas escolhe adotar um determinado nome como forma de identificação para poder viver uma vida em sociedade. E este é um apego saudável. O problema começa a acontecer quando você começa a acreditar que o seu apego fundamentalmente te define. Quando você acredita na definição, o apego deixa de ser um instrumento e passa então a ser uma âncora, uma amarra que te prende numa realidade onde você não necessariamente quer mais viver. Por exemplo, você vira o presidente de um país. Você pode se tornar tão apegado ao cargo e ao ego e ao poder que você pode não se reconhecer mais sem aquilo. E se você foi um presidente eleito democraticamente, você pode se sentir compelido a permanecer no poder, instaurar uma ditadura,
ou simplesmente garantir que um seguidor fiel te substitua. Mas nada dessas coisas te definem fundamentalmente. O cargo de presidente é um cargo do personagem que você criou na sua vida, mas o personagem não é quem você realmente é. A gente já vem discutindo isso no canal há um bom tempo. O personagem é apenas a sua criação. E pode ser que seja uma criação incrível, mas ainda é uma criação, porque você, como criador, também é incrível. Ou seja, o personagem tem existência menos fundamental do que a tua existência como criador daquele personagem. Da mesma forma, o próprio país é apenas uma invenção, que tem existência menos fundamental do que a consciência coletiva que criou o país, em primeiro lugar, e que acredita naquela ideia. A consciência coletiva da população de um país é a verdadeira natureza de uma sociedade. Não os políticos que governam o país, mas as pessoas, a população que governa, que cria aquele conceito, aquele país. Infelizmente, no entanto, o que a gente mais comumente vê são líderes e políticos que acreditam que o seu personagem de fato tem existência fundamental. É como se o ator que encena o super-homem começasse a acreditar que ele realmente é o super-homem. Ele pode até tentar, mas o ator nunca vai voar. Não é surpreendente, portanto, que nos tornemos apegados ao nosso personagem, pois o nosso personagem pode, muitas vezes, nos gerar uma sensação de superioridade ou uma sensação de supremacia que, fundamentalmente, não é o caso. Em consciência, nós somos todos um e o mesmo. Basta apenas um órgão vital falhar, o coração, o cérebro, para que você rapidamente volte à realidade como ela realmente é, que é a realidade em consciência, fora do palco da vida aqui na Terra. Para qualquer um que tenha a necessidade de se sentir superior, mais bonito, mais rico, mais avantajado do que os outros, em qualquer medida que seja, fica o convite. Tente descobrir por que você deseja isso. E o que você vai encontrar normalmente é apego. Apego ao personagem que você acredita ser. Porque quando você está em paz, ciente de quem você realmente é, você não precisa mais estar acima de ninguém. Sim, você pode querer conforto, dinheiro, recursos, amigos, família, uma vida plena e realizada. Mas você não precisa mais estar acima de ninguém para ter tudo isso. Você simplesmente vive em harmonia consigo mesmo, com o planeta, com a natureza e com todo mundo ao redor. Quando você está nesse estado e você olha alguém tentando te subjugar, te dominar ou ser maior do que você ou do que os outros, se você realmente está nesse estado de harmonia, o que você sente por aquela pessoa é empatia. Ou seja, o apego é tudo aquilo que não nos define, mas que realmente a gente acredita demais que é o que nos define. Vamos explorar então alguns desses tipos de apego. Existem basicamente três tipos principais de apego: apego a coisas, apego a pessoas e, como eu já pincelei antes, apego a você mesmo, ao seu personagem. Muito poucas pessoas acreditam ter apego, muito menos controle, elas acreditam ter controle sobre o apego e muito menos pessoas ainda sequer têm a intenção de conhecer e intencionalmente gerenciar os seus apegos. Mas se você passar a reconhecer esses apegos, se você se familiarizar com eles e entender como eles impactam na sua vida, você vai ganhar tão mais controle sobre as suas realidades e sobre as suas circunstâncias. Isso vale muito a pena. Portanto, eu aconselho demais que vocês busquem conhecer os seus apegos e, se vocês intencionalmente quiserem,
que eles permaneçam contigo, você trabalhe eles. E aqueles apegos que você não precisa, que você pode descartar, você pode simplesmente desapegar. O primeiro passo é reconhecer o seu apego às coisas, que é o primeiro tipo de apego que eu comentei. E aqui no apego a coisas é que entra tudo que é objeto, desde lembrancinha daquela viagem até a casa em que você mora. Quanto de apego você tem a essas coisas? O quanto você se reconheceria como sendo você mesmo se você não tivesse mais uma ou mais dessas coisas? Porque eu posso garantir, quem você é, fundamentalmente, não muda nada em relação ao que você tem. Nada que existe fora de ti, nenhuma coisa que existe fora de ti, te define. E eu falo isso como alguém que, em determinado momento da vida, perdeu tudo e passou meses vivendo em um trailer. É difícil a gente entender o quanto que as coisas nos definem até que a gente perde essas coisas. Perder tudo, perder coisas, pode ser uma dádiva e um presente, se você descobre com isso que nada do que você tinha, de fato, te define. Quem você realmente é quem reconstrói toda a materialidade, toda a fisicalidade novamente ao seu redor. Porque coisas são apenas manifestações da sua intenção, da sua criação. Elas não te definem, elas não são a definição de quem você realmente é. A mesma analogia, a mesma forma de pensar vale para dinheiro no banco, por exemplo. Aquele número na tela é apenas uma ferramenta, ele não te define. Quem você é quem cria o número na tela. E quanto menos você tem apego ao número, quanto mais você olha para ele com curiosidade, interesse e sensação de abundância, mais ele vai crescer. E quanto mais você olha para ele com preocupação e sensação de insuficiência, mais aquele número vai diminuir. Você pode olhar para R$ 1 só que você tem no seu saldo, na sua conta, e pode interpretar aquele R$ 1 como o início de uma coleção de reais. Ou você pode olhar para R$ 1 milhão na sua conta e interpretar aquilo como o teu fim, como nada. Uma das coisas que eu gosto de fazer é voar. E uma piada popular no meio de aviação é que a melhor forma de ter 1 milhão para alguém que quer montar um negócio de aviação é começar com 2 milhões, porque são negócios que normalmente são ruins e você perde um monte de dinheiro. Ou seja, 1 milhão no banco pode ser lido como um sinal de fracasso para quem começou com dois, enquanto R$ 1 no banco pode ser lido como um primeiro passo em uma jornada de sucesso. Realmente é você que dá a interpretação para aquele número na tela. E essa interpretação faz toda a diferença, porque o número é apenas um número. Bom, o segundo tipo de apego é o apego a pessoas. E esse é duro, porque nós ainda temos, como sociedade, muita dificuldade de lidar com a morte. E existem perdas de pessoas, como o divórcio, por exemplo, que também é algo pelo que eu passei, onde você perde a pessoa, mas ela continua viva, e às vezes sem o devido encerramento que o luto nos permite ter. A filosofia de alta consciência traz algumas ideias que facilitam lidar com a questão do apego a pessoas. Uma delas é que, como criador da realidade, você sempre tem o poder de atrair novas pessoas para a sua realidade, que nunca vão ser a mesma pessoa que se foi, mas que podem até ser melhores em muitos aspectos. Ou uma presença que te serve melhor nessa fase da vida que agora você está passando. Outra ideia da filosofia de alta consciência é que todo mundo, na sua realidade, é uma versão de você mesmo.
Tem até um vídeo, vou deixar aqui também o link e o card. O seu inimigo é sempre uma versão de você mesmo. Mas não é só o seu inimigo, é todo mundo na sua realidade é uma versão de você mesmo. Ao aprender a amar a você mesmo, você não precisa mais necessariamente que o amor chegue a você através de outras pessoas. Você pode e passa a canalizar amor diretamente do universo, porque essa é uma energia que existe no universo, é uma energia que constrói realidades. E ao fazer isso, ao conectar diretamente com o universo e buscar essa energia diretamente do universo, você se torna pleno, independentemente de quem esteja ao seu redor. Em vez de mais recebedor de amor, você passa a ter amor para si próprio e ainda amor extra para distribuir para todo mundo mais que tiver ao seu redor. O que acaba atraindo as pessoas que você quer ter na sua vida. E uma outra ideia que a filosofia de alta consciência nos traz com relação ao apego a pessoas é de que nós todos existimos juntos em consciência. Todos nós estamos lá em consciência, nessa dimensionalidade de consciência, nesse exato momento, aqui e agora. Neste exato momento, você existe em consciência junto com todos aqueles que se foram e todos aqueles que ainda virão. Essa comunhão não se perde. Você está lá agora em consciência. O que existe apenas é um cérebro filtrando a nossa realidade e focando nossa atenção na fisicalidade. Mas ao meditar, relaxar, transcender e explorar outros domínios da consciência, quando você faz essas coisas, você consegue se conectar, se comunicar e estar em comunhão com qualquer outra consciência que você queira. Esteja ela viva, em forma física, ou não. E o terceiro tipo de apego, como eu já discuti antes no vídeo, é o apego a você mesmo, o apego ao seu personagem. Quando você acha que o teu cargo no trabalho, por exemplo, te define, você está vivendo em apego. Quando você acha que você não existe sem aquele emprego, você está vivendo em apego. Quando você está vivendo em um país que não é o seu de origem e que não te reconhece como o teu país de origem, como o teu país de origem te reconhecia, você está sofrendo porque você está apegado a quem você era no outro país, no país de origem. É claro que todas essas situações realmente vêm com muitas dificuldades. A dificuldade é real. A diferença está entre a pessoa que se perde e não sabe mais quem ela é, sem aqueles títulos, cargos, medalhas, reconhecimentos, etc. E a pessoa que sabe exatamente quem ela é, que não depende de nenhuma definição externa para conhecer a sua natureza em consciência, a sua natureza como criador da sua própria realidade, dentro e fora da fisicalidade. Desde que eu pessoalmente aprendi isso, não existe nenhuma riqueza e nenhum poder que eu escolheria ter nessa vida se o preço fosse esquecer quem eu realmente sou. E você? Onde você se encontra nessa escala? Existe algum poder ou alguma riqueza que você gostaria de ter em troca de saber quem você realmente é? E se a resposta for sim, é sinal de que você tem algum apego a trabalhar. E eu espero que esse vídeo te proporcione muitas reflexões. E se ficou alguma dúvida, escreve nos comentários. O livro Espiritualidade, que eu sempre apresento aqui no final dos vídeos, é uma ótima introdução a todos esses conceitos e ideias. E ele é curto e rápido de ler, mas é a base de tudo que a gente discute aqui no canal. E eu fortemente recomendo, e não é porque eu quero fazer dinheiro com o livro. Eu até posso querer fazer dinheiro, mas o que eu ganhar não vai me definir. Todo esse conteúdo é um presente e tem como objetivo tornar a experiência de vida melhor para todos nesse planeta. Obrigado também pelo like e por assinar o canal. Nos vemos no próximo vídeo.